Vem comigo, futuro servidor do TJ, e agora chegou o momento de separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres, assim como diz o bom mineiro, e aqui no interior de São Paulo também a gente gosta de arrastar essa expressão. Galera, a parte de processo e procedimento é o momento que os alunos chegam a arrepiar, porque você começa a trabalhar com a prática do processo civil. Então o que eu preciso combinar com você? Eu não consigo, num curso focado para você fechar a prova de escrevente, passar artigo por artigo que eu fiz até agora, né? Até alguns artigos que foram menos importantes eu pulei, mas deixei na sua responsabilidade a questão da leitura e da memorização. Eu preciso agora trabalhar com os mapas mentais para que você aprenda o raciocínio jurídico do processo. E depois eu vou para o texto da lei e falar, olha, você tem que ler isso, isso e destacar. Então, daqui para frente, as minhas aulas serão mais baseadas em mapas mentais e direcionamento do que leitura, artigo por artigo, tá bom? Eu estou aqui para ajudar você a entender e a fechar a prova de processo civil. Confia em mim. Humildemente eu estou fazendo isso há 10 anos, colocando servidores para trabalhar no TJ. Então eu sei do que eu estou te dizendo. Vai por mim que vai dar certo, tá bom? Esta imagem que vai aparecer aqui na área do aluno, ela está agora, foi inserida no material de apoio. Clique lá, você vai ver a imagem do contexto inteiro. Então se você quiser acompanhar a imagem, tudo bem, mas com o texto da lei em mãos, porque você tem que grifar o texto da lei também, tá bom? Vamos trabalhar então, paixão. Iniciamos a parte do processo de conhecimento e a parte de cumprimento de sentença do novo Código de Processo Civil. Nessa parte, você precisa ter em mente que há uma classificação, né? Procedimento no processo civil, ele é dividido em procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Acontece que o sumário deixou de existir. Então, essa classificação de ordinário, sumário e sumaríssimo você utiliza lá no processo penal. Aqui eu utilizo contigo o quê? O procedimento o procedimento ordinário e o sumaríssimo, tá bom? Então vamos acompanhar aqui. No processo civil, toda vez que eu falo de processo, eu inicio o processo através de uma petição inicial. Lá no processo penal, eu inicio o processo através de uma queixa, de uma denúncia ou de um termo circunstancial, tá? Circunstanciado. É isso que eu quero que você tenha em mente. Feitas essas observações, vamos para aquilo que os alunos adoram, né, do professor Alex. Vamos para o nosso mapa mental. Isso daqui, assim, é essencial e eu preciso da sua ajuda para juntos chegarmos a algumas conclusões. Vamos lá. O processo, ele inicia-se com a petição inicial, como eu já disse a você, ok? Essa petição inicial é o meu primeiro contato com o juiz. Então eu estou estabelecendo um contato com o juiz na minha petição inicial. Até aí tudo bem. Estou dizendo a ele o que eu quero. E eu tenho que nessa petição inicial respeitar os artigos 319 e o artigo 321. Tá? Então a petição inicial ela será distribuída quando eu tenho duas ou mais varas. Então se eu tenho duas ou mais varas, essa petição inicial será distribuída. Agora, se eu tenho uma única vara, essa petição inicial será registrada. É essa a ideia, tá bom? Então, como nós estamos efetuando um estudo para a prova de escrevente, é importante que eu não perca o conteúdo do texto da lei. E olha o que estabelece o conteúdo do texto da lei. Deixa eu voltar aqui. Artigo 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário. Procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais ao processo de execução. Então, procedimento comum, nós temos aqui como se fosse meio que regra, né? Já que eu falei de petição inicial, você vai ter que ler o artigo 319, que ele fala dos requisitos da petição inicial.
Então ele fala lá, olha, você vai peticionar em juízo, você tem que mandar para o juiz a petição, você vai ter que endereçar, colocar a quem? Excelentíssimo senhor doutor juiz, né? Tracinho, porque você não sabe qual é a vara, da vara civil da comarca de Pongaí. Então você tem que colocar o endereçamento. Depois você vai qualificando, você vai trazendo nome, prenome, estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro da pessoa física ou o CNPJ, o endereço eletrônico, domicílio e a residência. Alex, e se eu não tiver todas essas informações da pessoa que eu estou processando? Não tem problema, não é por isso que a petição inicial será indeferida. Só que você tem que colocar o endereçamento, você tem que trazer o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Por que você está peticionando? Quais são os fundamentos jurídicos daquele pedido? Então esta é a ideia central que eu preciso aqui de você, tá bom? Você tem que trazer o pedido com as suas especificações, valor da causa toda, anote aí, toda petição inicial tem que ter o valor da causa. Você tem que dizer ao juiz o que você quer, tá bom? As provas que você pretende demonstrar essa verdade. E aí na petição inicial você vai dizer para o juiz se você quer ou não participar da audiência de conciliação ou mediação, tá? Então a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação. Tudo bem? Então essa é a ideia central da petição inicial. Feito isso, voltemos lá para o desenho. Olha que interessante. Petição inicial. O juiz recebe a minha petição inicial, que tem que preencher os requisitos do 319 e 321. Se o juiz olhar para a minha petição inicial e falar assim, ó, tá tudo ok com a sua petição inicial, vamos marcar uma audiência de conciliação e mediação. Eu não preciso nem perguntar ao réu se ele quer uma audiência de mediação e de conciliação. Por quê? Porque toda vez que eu disser audiência de conciliação ou mediação, você vai lembrar da força do querer. Basta um querer para acontecer a audiência de conciliação e mediação. Então significa que se o autor está dizendo que quer, vai ter audiência de conciliação e mediação. Se tiver 10 autores e um falou que quer e os outros não, vai ter. 10 réus, um falou que quer, vai ter. Então, a força de um querer. Grave essa historinha, tá bom? Ainda, continue comigo. Se o juiz olhar para sua petição, sentir que está faltando alguma coisa, ele vai pedir para você emendar ou completar a petição inicial, ok? Qual o prazo para você emendar ou completar essa petição inicial? Prazo de 15 dias, previsto no artigo 321. Você vai emendar e o juiz vai marcar a audiência de conciliação e mediação. Agora, se você não emenda a petição inicial, o juiz vai indeferir. Ele indefere de plano a sua petição inicial. Está lá no artigo 321, parágrafo único. Ok? Desse indeferimento, cabe um recurso chamado apelação. Da apelação, o juiz pode se retratar e cita o réu. O que é se retratar? Se retratar é dizer o seguinte: eu, juiz, tomei uma decisão e eu volto da estaca zero porque você apelou e demonstrou que não era hipótese de indeferimento. Eu reconheço e faço a retratação no prazo de 5 dias, como nós veremos mais adiante. Tá certo? Agora, e se o juiz não se retratar? Você não apelou? Então, se você apelou, você apresentou as razões. Eu tenho que convidar o réu para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias, conforme o artigo 331, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. É esta a ideia. Tá bom? Agora, se você não apelou, vai acontecer o trânsito em julgado e eu intimo o réu para tomar ciência e arquiva-se. Então, o réu, a intimação aqui do réu, não é para que ele se defenda. A intimação aqui do réu é para que ele, olha que interessante, a intimação aqui do réu é para que ele tome ciência e arquiva-se. Tá bom? Então, vamos analisar esses artigos iniciais de tudo que o Alex comentou aqui nesse primeiro vídeo. Olha só. Falamos então da petição inicial,
respeitando o artigo 319, está aqui claro, tudo o que deve constar na petição inicial. Gravei, Alex, show de bola. O parágrafo 1º fala que caso eu não tenha as informações do inciso 2, quais são as informações do inciso 2? Informação é todos esses dados, CPF, CNPJ, o endereço, residência, né? Caso eu não tenha, aqui ó, caso não disponha das informações previstas no inciso 2, pode o autor na petição requerer ao juiz diligências. Eu posso pedir para citar algum órgão público, posso pedir o endereçamento em órgãos oficiais, tá bom? Agora o que você tem que saber é que a petição não será indeferida se a despeito da falta das informações aqui se refere ao inciso 2, é possível fazer a citação do réu. Olha, eu não tenho o CPF e o CNPJ, mas não é motivo para que eu faça o indeferimento da petição inicial, tá bom? Feitas essas observações, eu tenho que ter em mente, então, que essa petição inicial ela vai ser instruída com os documentos indispensáveis. Falamos do prazo de 15 dias para emendar ou completar, tá bom? Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indefere a petição inicial. Não foi isso que nós estabelecemos? Pois bem, dentro dessa petição inicial agora, há um pedido. E eu quero falar contigo sobre este pedido, tá bom? Não sai daí não. Te espero no próximo vídeo.